Opa, opa, agora sim, agora estamos ao vivo. Esquecer esse negócio de Facebook não deu certo aqui. Depois eu vou aprender um pouco mais sobre isso para entender como então fazer isso aqui. Show? Alguma coisa ficou escura, não sei o porquê. Parece que a minha imagem aqui, deixa eu ver como que tá aqui. Deixa eu só saber como estar aqui, né? Porque aqui é minha base de apoio para entender. Realmente ficou com a imagem um pouco distorcida aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, é ruim demais não saber mexer com essas coisas, né? Mas alguma coisa que eu mexi aqui deixou um pouco mais escuro a imagem aqui. Lê Monteiro Oficial. Seja bem-vindo aí, Lê. Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Qual que é a ideia, então, de se falar de relacionamento? Eu vou chegar na construção de relacionamento para um par, para o cônjuge, né? Mas antes disso, a gente precisa, então, entender o que necessariamente é relacionamento, né? O que é relacionamento? É a interação humana entre um indivíduo ou entre um indivíduo e um grupo, né? Então isso é relacionamento, é tudo aquilo que te faz interagir com outras pessoas, seja dentro do seu trabalho, seja na rua, no comércio, dentro do teu âmbito familiar, do ambiente de entre todos os ambientes onde você translada, você precisa se relacionar. Logo, a base de todos os problemas do relacionamento é a comunicação, o ruído na comunicação. Toda vez que nós temos ruídos na nossa comunicação, nós temos problemas então nos nossos relacionamentos. Toda vez que nós temos ruídos na nossa comunicação, nós temos problemas com o nosso relacionamento. Show? Então, entendi isso, Mário. A comunicação é a base para a construção de um relacionamento. Se eu perco essa comunicação, logo eu tenho ruídos no meu relacionamento. Que relacionamento? De qualquer âmbito. Se você não está conseguindo ter uma comunicação clara e objetiva, se você não está sendo compreendida ou não está sendo não está sendo compreendida ou não está compreendendo o outro, há ruídos nessa comunicação. O problema de todo relacionamento parte da comunicação. Algo não está sendo comunicado, logo existe um problema a ser encarado. E qual que é o problema que nós temos geralmente em nos comunicar? Por quê? Porque eu não sei como a outra pessoa vai interagir, né? O relacionamento é de interação humana através de comunicação. Então, por não saber como que essa pessoa tende a interagir, eu não sei necessariamente como encaminhar essa informação, passar essa informação adiante. E aí o medo de como essa pessoa vai receber, né? Porque nós sempre temos a percepção do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Hoje aconteceu um fato bem interessante na minha casa. Meu cunhado estava em casa, né? Tá lá em casa lá. E aí o meu filho ele bagunça muito, o de 2 anos e meio. Ele é muito bagunceiro, muito. Ele queria coco, aí eu fui ter um lugar próximo aqui que vende coco, comprei o coco e ele taca as coisas tudo no chão. E aí eu falei para ele, agora você pega e joga no lixo.
né? Aí meu cunhado achou que era com ele, foi lá, catou e jogou. Falei, não, era para você deixar para ele pegar e jogar no lixo, né? Ele falou, nossa, é interessante, cara. Você chama a atenção dele, mas você não bate nele, né? Eu falei, ué, e é para bater? Ele falou, é porque ele é bem bagunceiro, né? Eu imagino que fosse, né? Falei, não, pensa no seguinte, nós fomos criados para quê? Como, né? Com uma comunicação com ruído, distorcida. Então, aqueles que nos antecederam tinham uma comunicação de que se errava, a correção era a base de agressão, de pancada. Agora imagine o seguinte, quando a gente vai para a vida, quando nós vamos para a vida, vamos encarar o desafio lá fora, o que acontece? A comunicação que nós temos de quando nós erramos é de que? Pancada. Então, quando meu filho erra, né, ou ele faz algo errado, algo que não está, porque o errado é para nós, né? Eu ensino ele, não, você não vai jogar aí, você pega aqui agora e coloca lá no lixo. Ali é o lixo. Então ele sabe que quando algo é descartável, que não vai mais ser utilizado, que não serve mais, ele pega e leva para lá. Na nossa época, como que essa comunicação acontecia? Pancada. Nós apanhávamos para entender que estávamos errando. E logo quando nós vamos para a vida, o que acontece? Existe um medo absurdo de fazermos algo errado e aí tendemos a não fazer. Por quê? Porque toda vez que a gente fazia, nós éramos agredidos. Show? Então ele falou bem assim, nossa, interessante. Falei, pensa em quantas coisas você tem medo de fazer, tem medo de encarar, por quê? Porque você tem medo de não sabe o quê. Porque está aqui no nosso inconsciente a informação de que toda vez que eu erro, eu apanho. Toda vez que eu erro, algo acontece não tão legal. Então, logo, quando eu penso em ir para a vida, quando eu penso em construir algo, quando eu penso sobre qualquer coisa que eu posso errar, eu tendo a não fazer. E dentro dos relacionamentos, funciona da mesma forma. Por quê? Porque algo aconteceu no nosso relacionamento passado e por uma falta de comunicação, nós, sem perceber, ou muitas vezes percebida, intencional ou não intencional, né, nós deixamos de nos comunicar ou de fazer uma comunicação clara e objetiva. A base de todo relacionamento é a comunicação. E se há problema em um relacionamento, seja ele no âmbito de trabalho, no âmbito de familiar, no âmbito de amizade, seja no âmbito social, independente do âmbito que você está falando sobre relacionamento ou imaginando, existe um problema estrutural de comunicação. Alguém não está se fazendo entender ou alguém não está sendo compreendido. Logo, boa noite, Deilane Macedo. Boa noite, Deilane. Né? Então, alguém não está realmente conseguindo se comunicar. Talvez, pode ser por quê? Porque eu aprendi que toda vez que eu fazia uma má comunicação, porque quando eu ia apresentar o trabalho na escola, eu era satirizado, né? As pessoas riam da minha cara. Logo, toda vez que eu penso sobre, eu sinto essa dor. E confesso para vocês que, para mim, né, é muito complexo estar aqui. Né? Muito complexo. Às vezes falando sozinho, às vezes com uma pessoa, às vezes com duas, às vezes com 10, às vezes com 15. Mas o fato é que existe memórias de que situações na qual eu me expus, eu me apresentei, eu fui ridicularizado. Eu lembro lá da escola, fui fazer trabalho sem vontade, sem querer, sem estudar e acabou que fui ridicularizado ou até querendo, mas a pressão do ambiente de uma criança que não foi preparada, porque a escola não nos prepara, ela simplesmente joga informação e não nos diz o porquê. Né? Só vai lá, você tem que ir lá e fazer.
Não existe um preparo, um cuidado, um carinho. Todo mundo erra, todo mundo falha, é normal, nada disso. Vai lá e apresenta. E aí tem alguém que está aqui te condenando. 3. Foi péssimo, você só fica gaguejando. E logo, quando eu vou para a vida, eu tendo a fazer o quê? Ter ruídos na minha comunicação, nos meus relacionamentos. Por quê? Porque foi a base com a qual eu aprendi a me comunicar. Tá fazendo sentido? Agora imagina trazendo isso, né, para dentro dos nossos, para dentro da nossa vida, né? Pô, eu gostaria aqui, né, na verdade, o intuito desse relacionamento, né, primeiro eu quis realmente trazer essa percepção de relacionamento para aqui, para que faça sentido nessa construção que eu venho falar agora. Qual que é o sentido disso, né? Qual que é o sentido do relacionamento? O que é o relacionamento, então? São as interações humanas. Interações entre um ou mais indivíduos. Show? Depois disso, qual que são os problemas ou o problema que acontece no relacionamento? Ruídos na comunicação. Existem problemas que acontecem na qual geralmente foi uma comunicação que foi desapercebida ou mal comunicada ou não entendida. Show? Então a gente começa aqui a base do relacionamento, a construção para esse relacionamento. E trazendo então aqui, né, para esse projeto, para essa filosofia de vida, para essa construção da vida adulta. Né? Por que então que eu devo ter um relacionamento? Por que eu devo ter um par, Mário? Né? Dentro dessa sua construção, dentro disso tudo que é novidade, mas não é novidade, dentro dessas construções que parecem meio loucura, o que é, né? Qual o sentido de eu ter um par? E aí eu vou fazer essa construção aqui, ó. Imagina o seguinte: nós temos a nossa família de origem como base para tudo aquilo para caminhar para a vida. Então, nós nascemos, fomos cuidados. Vamos imaginar que todo mundo foi assim, tá? Nascemos, fomos cuidados pelos nossos pais, fomos amados, fomos tratados como deveríamos ser tratados, né? Qual que é a pergunta de milhões, Ana? Então imagina o seguinte, já que eu leio os comentários. Então imagina o seguinte, então nós fomos amados, cuidados, fomos tratados como deveria, né? Meu cunhado falou: mas por que você não bate? Eu falei: porque criança não é para apanhar. Simples assim. A criança foi construída para receber amor, carinho e atenção. Ele foi feito para ser protegido e não agredido. Né? Então, quando ele erra, eu ensino ele que não é esse o lugar dele jogar as coisas que ele quer jogar. Apesar de que ele vai jogar de novo para chamar atenção, por algum motivo ele vai fazer. Mas imagina que foi assim que a gente foi tratado, que assim que a gente foi cuidado, que assim que a gente foi, né, amado. E aí, chega um determinado momento da nossa vida, o que acontece? A gente é colocado em uma escola. Então esse é o primeiro passo que a gente dá na vida, saindo próximo da nossa família de origem. E lá na nossa escola a gente vai aprender, vai ser alfabetizado, vai ter mais relacionamentos, vai interagir com mais pessoas, vai aprendendo a caminhar na vida. E aí chega uma fase desse período de não estou tão próximo da minha família, então eu passo a minha manhã, vou imaginar que essa pessoa estude pela manhã. Ela vai interagir com o mundo, vai caminhar para a vida, né? E aí, em um dado momento, chega aí a Ana. Vou usar a Ana aí como Ana de Seva aí como exemplo. Então a Ana, né, percebe o seguinte: bom, todas as minhas amiguinhas saem depois na hora do intervalo da escola e vai comprar um lanchinho. Só que aí eu não tenho a grana para comprar um lanchinho. E eu falo pro meu pai, né?
Falou, pai, então, o que acontece? Todo mundo come lanche fora. Aí meu pai fala, ó, eu acho que você deve comer o lanche da escola e tal, mas vamos fazer o seguinte, já que você quer comer o lanche fora, eu vou te arrumar um trabalho ali na quitanda, ali na frente ali, do Manuel do Coco, né? E o Manuel, ou o seu Antônio, né? Chamar de seu Antônio. Seu Antônio é lá da Bahia e o seu Antônio é o cara que vai, por conhecimento com o pai da Ana, vai falar assim, então Ana, ó, você sai da escola e vem aqui trabalhar aqui. Show? E a Ana vai lá limpar os cocos, atender os clientes e tal, mas por um curto período de tempo. Por quê? Porque a Ana ainda é uma adolescente. Show? Ou seja, eu dei o primeiro passo quando eu comecei a ir para a escola, depois eu comecei depois da escola passar em casa, merendar, comer alguma coisa, almoçar e depois ir trabalhar. Imagina que eu vou dando passos na minha vida. Eu vou construindo relacionamentos, eu vou construindo interações na qual vai fazendo sentido para a minha vida. Tá fazendo sentido? E aí, enquanto vocês respondem, eu vou tomar água. E aí, então, a Ana faz o seguinte, a Ana percebe que depois, na hora do lanche ali, chega um dado momento que tem as amiguinhas que tem os amiguinhos. Show? Então, essas amiguinhas que tem os amiguinhos, e aí separa, e aí a Ana fica lá boiando, falando, pô, com as outras amiguinhas que também estão boiando lá, né? Falando, pô, a gente precisa arrumar um amiguinho também. Faz sentido arrumar um amiguinho, né? E aí a Ana arruma o amiguinho. Mas imagina que esse amiguinho tá nessa mesma vibe aqui. Era criança, foi cuidado, amado, foi bem tratado, foi encaminhado para a vida, veio para a escola, também arrumou um serviço lá na padaria do seu Manuel. E o seu Manuel, então, era amigo do pai do menininho. E aí os dois resolvem ser os amiguinhos que vão caminhar junto para a vida. Show? Deu para acompanhar até aqui? Tá fazendo sentido? Tá muito rápido? Dá para seguir? Interage aí, por favor. E aí, então, os dois, né, percebem o seguinte: a gente precisava oficializar esse namoro. Então você vai ter que ir lá, a Ana, né? A Ana é mais rígida, né? Então vai logo intimar o rapazinho, falar, ó, você precisa ir lá falar com meu pai, porque o meu pai é bruto, e se meu pai pegar a gente aqui na rua, trocando ideia, tá, né, Jéssica? Se meu pai pegar a gente aqui trocando ideia, ele vai me chamar a minha atenção. Então, para ele não chamar a minha atenção, você vai lá e fala com meu pai. Show? Show. Só que aí, o pai da Ana, que tem medo, né, quer proteger, quer cuidar, quer dar carinho, não quer que nada de mal aconteça, fala, Ana, é só escola para casa. Eu vou te dar o dinheiro para você comprar o lanche. Você não precisa mais lá, porque senão vocês vão ficar se encontrando, isso não tá certo, então não vai dar certo. Show? Aí o rapazinho fala bem assim, não, agora eu preciso pagar o lanche da Ana, desde que eu vou pagar o seu lanche, tá, Ana? Ou seja, esse rapazinho, ele deu um passe, foi trabalhar lá na padaria do seu Manuel, depois ele foi lá na casa do pai da Ana, do seu José, e falou assim, ó, seu José, eu fui na casa da minha esposa, e tem uma Jéssica comentando aqui, minha esposa também chama Jéssica, é a de cima aí. E eu não sabia como fazer isso, pô. Eu não fui preparado, eu não tive pai, ninguém que me orientasse, né? Eu falei pro meu sogro assim, bom, como você sabe, a gente tá namorando. Ele falou, bom, eu não sei nada disso não, tô sabendo de nada disso não. Eu falei, bom, agora você já tá sabendo. Então, e nós vamos sair 11h30, nós daí. A minha esposa ficou escondida e eu fiquei com essa cara que eu tô aqui, mais vermelho que um camarão, né? Ou seja, quanto mais paz eu dou na vida, mais distante eu estou aqui da minha base familiar, da minha família de origem. E aí,
O namoro, gente, ele foi feito para acabar, para terminar. Namoro não é algo para a vida toda. Show? O namoro ele foi feito para acabar. Namoro acaba, precisa acabar. Show? Ou seja, cada vez que eu dou um passo na minha vida, mais tempo eu passo distante. Então imagina o seguinte, a Ana, voltando para a Ana saía da escola, né? Aí a Ana assumiu o namoro e tal, o pai liberou. Aí o pai dela falou, bom, já que você quer assumir o namoro, então você tem responsabilidade para arrumar um trabalho de verdade. E aí a Ana já era de maior, já estava terminando aí o colegial ou entrando para a faculdade e tal. E o que aconteceu? O rapazinho falou, bom, agora é hora de a gente acabar esse namoro. Para que se acaba o namoro? Para começar um noivado, para que seja algo mais sério. É um próximo degrau. Ou seja, então, saía da escola, ia para o trabalho e depois se encontravam. Às vezes chegava de madrugada em casa, às vezes dormia na casa do namorado ou na casa da namorada. Ou seja, quanto mais passe eu dou na vida, mais distante eu estou da minha família de origem. Por quê? Porque eu estou construindo a minha família. Eu vou construindo a minha família e vou deixando a minha família de origem. Show? E aí a Ana casou, e aí precisou de mais dinheiro, teve que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, o marido dela precisou, e aí deu mais um passe, e aí teve filho, e deu mais um passe, e foi caminhando para a vida, caminhando, e a família de origem foi ficando para trás. Então aquilo que era todo domingo passou a ser um domingo no mês, às vezes agora de mês em mês, ou a cada 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque quando eu me coloco no meu lugar da pessoa mais importante, eu sou a pessoa mais importante. Eu sou a pessoa que precisa estar sentado nesse lugar. A louça melhor é para mim. A roupa melhor é para mim. A comida melhor é para mim. Não é para o outro. É para mim. É para nós. É para minha família. É para aquilo que eu estou construindo. Para caminhar para a vida. Show? E aí eu deixo uma pergunta. Quantos passos você já deu na vida? Logo, quanto mais próximo eu estou da minha família de origem, mais problema eu arrumo. Por quê? Porque a minha família, como uma forma de me proteger, tende a não deixar eu vivenciar as minhas dores. Porque se eu passo algum problema financeiro e eu estou próximo da minha família de origem, o que eles vão fazer? Não, a gente vai dar um jeito, vai fazer um rateio aqui, todo mundo e vai lá e ajuda. Logo, eu me torno frágil, fragilizado para não ir para a vida, para não construir e ter medo de sair daquilo que eu tenho como base sólida. Está fazendo sentido? Porque se eu tô lá na vida correndo, cara, a minha esposa está aí na live aí, provavelmente, se não saiu, ela sabe o quanto que a gente já pastou calado, não fala para ninguém. Deixa quieto, isso é um problema, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Nós vamos resolver. E nós fomos para a vida para resolver. E estamos construindo, né? A minha promessa para ela já foi cumprida, já deu 2 filhos, um cachorro, né? Agora nós temos projetos e promessas mais ambiciosas. Gente, tenham ambição. Tenham ambição. Vale, só que tem uma forma. Só que na forma errada. Hoje sim eu dou o passo certo. Eu estou dando os passos que era para ter dado lá atrás. Perfeito, Jéssica. Por quê? Porque a nossa família de origem talvez não tinha esse conhecimento, não tinha acesso a essa informação. Então eles foi fazendo do jeito que dava para fazer. Sabe? Do jeito que eles sabiam, do jeito que eles podiam. E os erros deles geralmente foi para nos proteger. Sabe? Para se protegerem.
Só que essa proteção trouxe um monte de problema pra gente. Um monte de BO. E aí a gente não sabe como lidar com isso. Sabe por quê? Que a gente não se percebe. Eu olhei o seu perfil. A Jéssica que está falando aí. Jéssica Viana, oficial. Você é uma menininha competitiva pra caramba. Você precisa de desafio. Você precisa ser desafiada. O grande problema, sabe o que é? É que talvez os desafios que você sempre aceitou foram desafios que não era para nem fazer parte da sua vida. Sabe? Então, talvez esses desafios, né, que você sempre aceitou, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pessoas com traço rígido alto são pessoas que são competitivas e precisam de desafios para serem estimuladas. Então, quando a pessoa fala com uma pessoa que tem um traço rígido, né, e ela fala, porque você não é capaz, ela já acende uma luz. Porque eu duvido que você suba aquela montanha correndo ali. E o rígido, ele é tão competitivo que ele vai falar, eu vou fazer para provar para você que eu sou capaz. Só que esse é um desafio que faz sentido? Peraí, tá, e o que eu ganho com isso? Né? Porque eu entendi que você não acredita. Tá tudo bem se você não acreditar, mas na cabeça do rígido não tá tudo bem. Então tem desafios que são bobos e que nos distraem, né? E que a gente acaba aceitando para provar para quem não interessa, não importa, que nós não somos capazes. Eu vou dar um exemplo, vou contar uma historinha aqui que eu contei eu conto sempre nas aulas aí, né, ou nas mentorias, nos acompanhamentos, né? Houve um, um, um rapaz morava no sítio, presta bastante atenção, tá? Morava no sítio e morava ele, a mulher e as duas filhas. Um dia ele chega em casa e alguém invadiu a casa dele e abusou da mulher dele e das três filhas, das duas filhas. Então, 3 pessoas foram abusadas. Ele ficou perdido, né? Então tinham sido violadas, né? Então tinha lá sêmen do rapaz, tinha impressão digital, tinha tudo para poder encontrar o criminoso. Pensa comigo. Ele chamou a polícia chamou a polícia científica, né? Chegaram lá e aí começaram a fazer as investigações que precisavam ser feitas. E aí, das pessoas que estavam fazendo as investigações, né, colhendo as impressões digitais do crime que havia acontecido, achou um isqueiro. Olha que louco, achou um isqueiro. E aí, o que aconteceu? O isqueiro, o cara que achou o isqueiro, ele falou, colocou no documento que ia para análise, isqueiro roxo. E o outro perito que estava lá falou, não, pô, esse isqueiro é azul. Ele falou, não, é roxo, eu estou enxergando aqui roxo. O cara falou, não, é azul. Bom, é roxo e vai lá para o laboratório. Mandou lá para o laboratório, legal. Chegou lá no laboratório isqueiro, o perito falou bem assim, não é azul e nem roxo, é rosa esse isqueiro. E aí começou uma discussão sobre qual que era a cor do isqueiro. Era azul, é roxo ou é rosa? Bom, vamos então pegar o código que tem no isqueiro e mandar para o fabricante para dizer que cor é a cor do isqueiro. Mandou para o fabricante o código, o fabricante falou, nunca fizemos essa cor de isqueiro. E aí eu te pergunto, que cor que é a cor do isqueiro? De verdade, foda-se a cor do isqueiro.
3 pessoas foram abusadas, foram invadidas, violadas, tem SEMI, pressão digital, tem tudo para encontrar as pessoas. E sabe por que a gente aceita desafio de merda, a gente se mantém numa vida de merda? Porque fica preocupado com a porra da cor do isqueiro. O que mantém você numa vida ruim, numa vida de merda, e quando eu falo você, eu tô falando não tô me dirigindo a ninguém agora, tá? Ou a todos, sei lá, né? É a porra da distração. Eu fico distraído com coisas que não importam, que não interessam, que não me agrega. Pra quê? Pra mim ficar preso a isso daqui, a minha família de origem, criando independências, para provar pro meu pai que ele estava errado, que eu vou achar um cara bom. E aí eu acho um cara de merda, faço um filho e volto para casa dele. Ou volto a depender dele. Percebe isso? Que sentido faz a preocupação com a cor do isqueiro? E todos os dias a gente está procurando uma cor de isqueiro. Com a cor do isqueiro. TDAH. O TDAH eu sempre tenho alguém para perguntar sobre o TDAH. Mas pensa no seguinte. O TDAH é algo que... Deixa eu achar um exemplo aqui para simplificar. É mais ou menos isso. Ó. Qual que é a diferença de quem tem TDAH para quem não tem TDAH? Porque de resto é tudo normal, é tudo igualzinho. Tem as mesmas capacidades. As mesmas capacidades. Então imagine 2 crianças, uma que tem TDAH e uma que não tem. As duas, tá faltando 10 minutos para meio-dia, hora de almoçar, tomar banho, almoçar e ir para a escola. E a van vai passar. A criança que não tem TDAH, o indivíduo que não tem TDAH, ele vai olhar para o relógio e falar 10 minutos. Então ele vai jogar 10 minutos e ele vai falar, deu minha hora, porque agora tem alguma coisa mais importante para fazer. A pessoa que tem TDAH, ela vai olhar, falta 10 minutos, mas eu vou terminar essa partida aqui e aí acaba-se ali. E depois de muito tempo que vai se perceber. Por quê? A pessoa que tem TDAH, ela tem um ponto negativo que ela se desapercebe rápido, né? Ela se distrai rápido, mas ela tem um ponto muito mais positivo do que eu que não tenho. Se você, por exemplo, tem TDAH, né? TDAH, você tem um ponto muito mais positivo do que eu. Por quê? Quando você tem foco em algo, você tem hiperfoco. A pessoa que tem o TDAH, ela tem uma deficiência que a distrai rápido, né? É uma percepção de distração rápida. E isso não a impede de construir a vida do sonho. Porque eu tenho conhecidos que têm TDAH e foram para a vida. Então, na TV, estão se apresentando, estão tendo sucesso, né? Tem até uma cantora que é amiga nossa, tem TDAH, né? Foi descoberta até por mim, por coincidência, né? E focou naquilo que ela queria e tipo, Mário, se eu tiver que, não interessa o que eu tenho que fazer, eu vou para lá. E aí tem algumas interações que é tipo, com, por exemplo, a pessoa o empresário dela, porque tipo, quando vai tirar fotos, aí tipo, tem que ir lá chamar, falar, vambora, porque senão se perde. Mas é só questão de alinhamento, sabe? Então, quando eu vou procurar um par, por exemplo, né, se é o seu caso que tem, e espero que não seja o isqueiro aqui para poder distrair, né? Mas se você tem um par, né, ou se você não tem, ou se você é quem tem o TDAH, o seu par precisa saber disso. Ele precisa estar inteirado sobre isso. Lembra dos ruídos na comunicação? A base de todo relacionamento é a comunicação. Se há ruído nessa comunicação, se algo não foi deixado claro, eu tendo a ter problema. Todo problema de relacionamento é ruídos na comunicação.
Porque a base do relacionamento é a comunicação. Então, se eu tenho um par, é importante ele saber que eu tenho TDAH? Porra! Né? Ele precisa saber disso. Por quê? Porque ele vai medir se dá para ele ou não. Se não dá, próximo. Entende? Então, quanto mais passos eu vou dando na vida, mais distante eu vou ficando dessa família de origem e vou construindo a minha família. Mas com isso a pessoa se comunica até demais. Não, entende o seguinte. Você assistiu a live de ontem falando sobre a lista do desejo? Se você não assistiu, volta depois e assiste. Por quê? Ó, uma coisa, gente, sobre relacionamento que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Eu vim, né, pra cá e tava ouvindo o Pânico aqui em São Paulo, tem a Jovem Pan, e eu tava ouvindo o programa lá que tem a Lígia Mendes lá. Nossa, e ela fala cada babaquice e algumas coisas muito legal também, né? Mas fala muita asneira também. E aí, percebe isso? Quando aparece lá as questões de casal, ela destrincha o cara, vai lá e regaça o cara. O cara nunca presta, a mulher sempre é a vítima. Não tem o que fazer. A mulher sempre é a vítima e o cara é o merda. E a mulher é a vítima. No dia que você sair desse lugar de vítima, você vai encontrar um cara legal. Sabe por quê? Eu vi um post de um babaca no Facebook, onde ele estava escrachando uma menina que colocou lá, olha, eu não quero um cara, lá no Tinder, né? Um post do Tinder. Ela colocou, eu quero um cara independente emocional, independente financeiro, que tenha casa, ou que tenha apartamento, que já tenha um emprego sólido, uma carreira sólida, que ganhe bem, que consiga me sustentar caso eu eu perca meu emprego, que venha me buscar. Se escolheu ter moto e não tem carro, né, quando precisar vai ter que pagar o Uber. Eu gosto de viajar, eu gosto de restaurantes bacanas, então sempre que possível eu vou exigir se ele não se tocar. Ou seja, ela fez todo o descritível do que ela queria. E assim também, ela falou, e por que eu estou deixando isso claro? Porque eu preciso desenhar, porque eu já me envolvi muito com crianças de 39 anos, de 40 anos, que eram dependentes financeiros e emocionais dos pais. Quando eu falo sobre a lista de desejo, eu estou falando exatamente sobre isso. É clareza no que eu quero. Quando eu tenho clareza no que eu quero, eu vou atrair, eu vou encontrar essa pessoa. Então, se eu tenho TDAH, né? E eu sei que eu sou uma pessoa dispersa, porque você sabe disso, né? Mas só que é meio que falar por um cadeirante, né? Vai, cara, levanta, você tem perna para falar para você, né? Ó, vai, é só você se concentrar, porque não funciona assim, tá? Apesar de não ter, eu leio sobre e consigo compreender, tá? Eu não consigo sentir, porque eu não sei como que é, né? Mas na teoria, sim. Então essa pessoa, ela precisa ter clareza disso. Olha, quando você perceber que eu estou muito distraída, né? Ou quando você perceber que eu não cheguei porque eu estou demorando para chegar, me liga. Me manda uma mensagem, oi amor, como você está? E o que aconteceu? Tá tudo bem? Você quer que eu vá te buscar? Para quê? Para que crie gatilhos, tá? Em alguma dessas aulas aí para frente aí, eu vou ensinar como criar gatilhos. Show? Do mesmo jeito que criaram gatilhos em você, que você não era capaz, que você não ia dar certo, que você não ia conseguir uma boa pessoa, e aí toda vez que você entra num relacionamento, toda vez que você está para construir algo legal, vem aquele medo, existe como tirar esses gatilhos e colocar novos gatilhos. Entende? Então você consegue
se fazer uma reprogramação mental para quê? Para que você dispare gatilhos para caminhar para a vida. Faz sentido? Então, se eu estou procurando um par, eu preciso do maior número de descritivo possível sobre essa pessoa. E eu preciso do maior número de informações do que eu desejo. Por quê? No dia que eu encontrar essa pessoa, pô, ele vai falar, poxa, que da hora, mano, você é muito da hora. Você é divertida demais, você esquece de tudo, velho. E vão se divertir. E vão gozar a vida, vão viver uma vida bacana, plena e feliz. Pelo mesmo motivo que alguém se estressa e separa, é o mesmo motivo que faz outras pessoas se juntarem. O mesmo motivo, você acredita? O mesmo motivo que prende uma pessoa, que faz uma pessoa se separar, é o mesmo que o outro fala assim, mano, era isso que eu queria, velho. Tem um cara que se separa porque a mulher é ciumenta. E tem outro que fala, mano, minha mulher me largou, tipo, não tá nem aí. Eu preciso de uma mulher ciumenta. O TDAH, ele esquece daquilo que não tem tanta importância. Porque quando é importante, ele sabe para onde ele quer ir. Tá? Então, dá para criar gatilhos que a pessoa vai. Simplesmente vai. Show? Então, é esse o caminhar. Família de origem, logo eu vou dando passos na vida e vou caminhando para a vida. E uma informação importante: o único animal, o único mamífero de todos os reinos que mantém dependência emocional com a prole é o ser humano. Nenhum outro animal. Porque construir essas mentiras que nós temos que ficar para cuidar dos nossos pais. E aí os nossos pais criaram dependência emocional na gente, no qual não fez você ir para a vida, construir uma família para quê? Para você ficar amarrado a eles. Ah, então você está dizendo que tem que abandonar. Não, eu estou dizendo que você precisa construir a sua vida. Passos. Eu vou dando passos na vida e vou construindo a minha vida. Vou dando passo. Vou ganhando dinheiro, construindo relação. Ganhando dinheiro, fortalecendo a relação. Ganhando dinheiro, firmando essa relação. Ganhando dinheiro, casando, tendo filhos, construindo a vida. A pergunta volta aqui. Quantos passos você já deu na vida? É esses passos que vão dizer o tanto de dependência emocional que você tem. O tanto que você se conhece. Verdade, é isso, exatamente. Né? O fato é que nós não conseguimos voltar lá atrás, gente, para mudar nada disso. Mas nós conseguimos voltar lá atrás, ou precisamos voltar lá atrás, para olhar para aquilo com a nova ótica, com a nova percepção. Olhar para aquilo lá e falar, bom, talvez a minha percepção sobre o fato foi algo ruim. O que é percepção e o que é fato? Né? Percepção é isso. Caiu da minha mão ou eu soltei? Isso é percepção. É o que você vai responder. Se caiu ou eu soltei. E o fato é que está aqui. Sobremesa. Isso é o fato. Então, quando eu consigo olhar, ir lá atrás e olhar para o fato, eu consigo mudar essa percepção sobre este fato. Olhar com mais carinho, com mais amor. Porque talvez eu olhe para aquilo lá
Gente, eu já peguei pessoas com... postei até a conversa dessa pessoa, né? Acho que não tem Instagram e tal, e já faz um bom tempo, eu posso falar. Não posso falar quem é a pessoa. Essa pessoa, ela tem uma oralidade alta, e o traço oral, ele precisa estar envolto de pessoas, ele precisa ser tocado, precisa ser abraçado, precisa receber carinho. O oral gosta de falar, precisa falar. Enquanto eu tô aqui, ó, eu tô com o meu psicopata aqui negociando com o meu oral. Show? E aí esse rapaz trabalhava no meio de um monte de máquina, sozinho. Sozinho. E ele começou a ter crise de ansiedade. Começou a passar numa profissional, né, no qual começou a fazer a terapia. E no momento da terapia era maravilhoso. Por quê? Porque ele trabalhava sozinho, acordava, tomava café, ia trabalhar, passava das 7 da manhã às 5 da tarde, trancado num lugar onde era ele e máquinas. Só, absolutamente ele e máquinas. E aí esse rapaz começou a ter... O problema dele começou a agravar. Então ele começou a fazer mais terapias durante a semana. Porque era o único momento onde ele tinha liberdade de falar. Porque alguém dava para ele a oportunidade de ser ouvido. Legal. 7 anos se passaram. Esse rapaz chegou para mim, ele tinha esquizofrenia e já tinha tentado alguns suicídios. E continuava trabalhando com máquinas no mesmo ambiente. Só que agora ele estava tomando Rivotril, Ritalina, e estava tomando, parece que era 17 ou era 23 tipos de medicamentos tarja preta. Então, absurdo, né? E ele chegou para mim e ele trouxe um punhado de folha, assim, um punhadão de folha, né? Um chumaço de exames, de neuro, de psiquiatra, de um monte de medicamentos, né? Ele falou, não, doutor, eu queria que você desse uma olhada aí, porque você resolveu a questão do meu amigo lá, porque ele mudou de vida total e eu não sei o que eu vou fazer, eu já tentei me matar e eu acho que eu vou pular da ponte, que eu vou dar um tiro na minha cabeça. E eu deixei ele falar. Oralzão, precisava falar, precisa chorar. Um oral, gente, emagrece chorando. Perde a fome com choro. O que aconteceu? Ele falou, eu falei, olha, Chiquinho, né? Eu vou chamar de Chiquinho. Chiquinho, coloca essas folhas aqui, deixa eu falar um negócio para você. Como que funciona a análise corporal? Eu vou analisar o formato do seu rosto, o formato do seu olho, o formato da sua boca, do seu tronco, do seu quadril e das suas pernas. Então vai ter uns momentos que são desconfortáveis. Vou pedir para você ficar na ponta dos pés, vira para a direita, vira para a esquerda, sorrir, tá? É o único momento que é desconfortável. Então, você pode ir falando tudo o que você quer falar, mas eu vou te analisando. Show. Fiz a análise dele, quase 40% de oral. Falei, ó, tem 3 coisas que você... Imagina que tem um gênio da lâmpada, né? E tem 3 problemas muito grandes que você quer resolver. Anota quais são esses problemas e explica quais são esses problemas. Porque esse gênio da lâmpada mágica, ele é burro. Se você falar assim, ó, eu tô com um problema nesse braço, eu queria resolver, eu não queria mais ter dor no braço. Ele vai arrancar os teus 2 braços. Você não tem mais problema. Então, imagina que esse gênio da lâmpada dele é burro. Você precisa dar o maior número de informação. Sabe por quê, gente? O seu cérebro ele precisa do maior número de informação para ele saber o que você deseja. Ah, eu quero um relacionamento, porque eu quero viajar, eu quero ter filhos, tarará, tarará. Aí você olha para trás, pelo retrovisor, aqui, da vida que você tem, e aí você teve... pais que não tiveram um bom relacionamento, quando você escolhe baseado no que você viveu. Então, quanto mais informações você tem, mais claro fica para sua mente criar novos caminhos neurais para te entregar aquilo que você deseja. Então, quem não assistiu sobre desejo, volta na live de lá. Legal. Ele fez as anotações dele lá, né? Eu falei, ó, antes de você falar quais são, pode deixar sua folha virada aí, quietinha aí, que eu vou te explicar como você funciona. E eu comecei a explicar para ele como ele funcionava. E aquele cara que estava ansioso começou a... Porque eu nunca tinha visto ele. Alguém indicou ele e ele vê
Doutor, eu preciso ir rápido. Então, tipo assim, o cara tava para se matar de fato, né? E já havia sido diagnosticado com um monte de problema. Só que a profissional que começou com ele há mais de 7 anos atrás o abandonou. E o abandonou por quê? Porque ele estava tentando se matar e ela não queria fazer parte da morte dele. Legal. E como que eu sei disso? Espera que você vai entender. E aí ele começou a acalmar. Calmar. Aí eu falei, agora fala pra mim quais são as coisas que você gostaria de resolver que você não sabe como resolver. Ele falou, doutor, já tá tudo respondido, cara. Agora eu comecei a entender. Você entende que eu só apresentei ele a ele. E ele não sabia, porque ele vivia num ambiente onde tinham pessoas que tinham maior traço esquizoide e traço rígido. Ou seja, eram pessoas competitivas e pessoas que queriam ficar isoladas. E tudo que ele queria era abraço, carinho, amor, atenção. Passou-se uns 15 dias. E fomos trocando ideia. Tem algumas atividades que a pessoa precisa fazer, precisa compreender, né, para poder seguir para a vida. Então, para que faça sentido, para que crie esses novos caminhos neurais. Tá? Ele fez as atividades, começou a frequentar uma academia, fazer caminhada, tirar um tempo para ir com os amigos, e as coisas que estavam tudo amarradas lá atrás, tudo degringolado, os negócios que não ia, começou a fluir. Ele falou, cara, tem uma máquina que eu estou há 3 anos tentando vender, não consegui vender. E aí, velho, eu entendi a minha esposa, agora a gente está num relacionamento da hora, nós tá transando pra caralho, e agora eu comprei um sítio. E o cara começou a viver o final de semana, a curtir, a viajar, a cuidar do filho, a fazer caminhada com o filho, e foi pra vida. Foi numa festa de casamento, encontrou essa profissional lá. E a profissional olhou para ele todo feliz, dançando, tomando uma, já não estava mais tomando medicamento, e eu não recomendo que pare de tomar, eu continuo indo lá na base de que eu sou contra o medicamento, mas se você está tomando, né, eu sou contra, não que eu não quero que você tome, mas é o seguinte, é uma forma interventiva de intervir. Ele não resolve o problema, ele intervém e causa outros problemas. Tanto que você começa a tomar um medicamento, você vai tomando outros por outros problemas que vai tomando. Legal. E aí ele começou a parar. Eu falei, olha, Chiquinho, que eu falei no começo, né? Chiquinho, vai no teu psiquiatra e vê a questão do seu medicamento. Ele foi e falou, cara, o que aconteceu, velho? Um milagre? O que aconteceu que você estava tentando se matar e agora está vivendo? E encontrou a profissional. A profissional falou assim, ô Chiquinho, o que aconteceu contigo? Há 3 meses atrás, quando a gente parou, terminou, né, que ela falou que não teve mais agenda para ele. Você estava bem mal, né? E o que aconteceu? Tá o post no meu story, o que aconteceu? Ele mandou o meu contato para ela. Ela entrou em contato comigo e falou o seguinte, ô Mário, cara, ele ia se matar e eu só não queria fazer parte da morte dele. O que você fez? Cara, eu só apresentei ele a ele. Só isso. Você escolhe o par que você quer porque você não se conhece. É sempre o mesmo par. Por quê? Porque tem informações aqui que você não prestou atenção, que você continua odiando, e o princípio para a realização de um desejo é o prazer. E o desejo é a raiz de todos os males. Engana-se você que acha que é o dinheiro. É o desejo. Porque a gente deseja coisas que é inconsciente o tempo todo. A gente deseja doenças, a gente deseja problemas, a gente deseja acidente, a gente deseja alguém que vai nos abandonar, alguém que vai nos trair, alguém que vai nos agredir. Percebe isso? Que é só o fato de se conhecer. E essa comunicação, ela precisa ser clara. Então, quando a gente vai construir, vai entender sobre alguém, o que a gente faz? Eu primeiro preciso entender quem é essa pessoa. Eu vou falar aqui com a Jéssica, então deixa eu olhar a Jéssica, deixa eu compreender como ela funciona, como ela tende a pensar, como ela tende a sentir,
como ela tende a agir, então é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quais são as atividades que vai fazer sentido para ela? Como que eu vou construir uma comunicação para que faça sentido para ela? É para isso que eu estudo, é isso que eu me dedico, é sobre isso, entende? E a busca por isso é a percepção, a mudança de percepção sobre si. Ter responsabilidade sobre a mãe e irmãos parece uma obrigação. Largar até a vontade de ter relacionamento. Tá aí, velho. Você não tem obrigação. É que parece frio e desumano falar, né, para uma sociedade que é totalmente dependente emocional. Para um monte de crianças de 40 anos que não conseguiram sair da barra da saia da mãe. Gente, 18 anos já é para você ter ido construir a sua vida, não é para você estar mais dentro da casa da sua mãe. Sua mãe precisa transar. Ela precisa curtir a vida dela, viver a vida dela. Então, você com 18 anos dentro da casa da sua mãe, você está atrasando a vida dela. E se ela está doente, pode sair que ela vai sarar. Sara, cura. Desaparece as doenças. Porque a doença é uma forma de te segurar. E parece desumano falar, mas não é. Isso é humano. Assim como é humano você tirar e colocar doença em você. Assim como é humano você escolher um relacionamento doentio ou possessivo. Se fala muito de relacionamento abusivo. A grande pergunta é que para a sociedade é só o homem quem abusa. Será que é só o homem quem abusa? Será que os meus relacionamentos não sou eu o abusador? Ou não é você a abusadora? Sabe? É se conhecer, se perceber. Por quê? Porque quando eu me questiono, eu me percebo, eu vou perguntando para mim, procurando resposta em mim. E isso é sabedoria. E isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é isso. É eu encontrar resposta para aquilo que eu quero fazer. Eu encontro lá fora, não. Eu encontro em mim. Só em mim. Eu não encontro resposta num outro, eu encontro resposta em mim. Se o meu relacionamento está ruim, eu vou olhar para mim, eu não vou olhar para o outro. E se eu não consigo encontrar uma solução que seja plausível para resolver aquela questão, eu vou me embora. Eu vou procurar outro. Só que eu não vou procurar esse outro de uma forma demasiada. Peraí, então por que eu escolhi essa pessoa que fez isso comigo? É sobre isso, relacionamento, que volta para o autoconhecimento. Eu preciso anotar o nome do doutor lá que fala, Jéssica, sobre o TDAH. TDAH. Ele é muito fera, ele é especialista ele é especialista em tratar pessoas que têm, tá? Mas entende isso, ó. Se eu consumo um conteúdo de como enriquecer e eu não resolvo as minhas questões emocionais, eu não vou enriquecer. Se eu consumo um conteúdo de atividade física e eu começo a fazer atividade física e eu não entendo o porquê, o que eu ganho fazendo aquela atividade física, eu tendo a parar, porque eu não resolvi as minhas questões emocionais. Se eu estou fazendo uma dieta e não faz sentido para mim aquela dieta, mesmo que eu esteja consumindo, mesmo que eu esteja empolgando, e eu não entenda o porquê o que eu ganho, eu tendo a abandonar a dieta. Ou seja, o primeiro caminho para construir a vida que você deseja é se conhecer. Com quanto mais profundidade você se conhece, com mais profundidade você vai navegar nesse oceano vasto de oportunidades. Existe um mar de oportunidades. O problema é que a gente é raso em se conhecer.
a gente se conhece de uma forma muito rasa, uma forma muito limitada. A gente não se permite provar de coisas diferentes. Análise comportamental, eu achei que estudando eu ia analisar os outros, mas eu só sei me analisar e ficar assustado. É isso. Por quê? Porque quanto mais eu contar um pouco sobre mim para a gente terminar aqui, tá? Eu não me tornei profissional do desenvolvimento humano porque eu sonhava com isso. Nunca, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu tinha tanto problema para resolver dentro da minha cabeça que tudo que eu queria era resolver. Tudo que eu queria, a única pessoa que eu queria conhecer na vida era eu. Porque chegou um ponto de eu andar, de morar do meu local de trabalho, acho que era 7, 8 quilômetros, e eu ir descer de a pé e com a arma na boca, falando hoje eu me mato. Porque eu já não suportava mais a minha presença, eu não conseguia compreender o porquê que tudo isso aconteceu comigo, o que eu fiz, porra, pra tanta coisa ruim acontecer comigo. E aí eu fui procurando ajuda, leia sobre isso, leia sobre aquilo. E aí eu fui encontrando respostas. Ó, o único jeito de você passar por esse tipo de consulta é você fazendo esse curso. Vou lá fazer esse curso, porque o cara falou que vai me dar a resposta que eu preciso. Imagina um cara de 32 anos perguntando para a pessoa, cara, por que você disse que eu sou um cara legal? Isso era eu. Falei, mano, o que você... pessoas me chamavam para fazer negócio, para ser sócio. Falei, mano, o que você acha de especial em mim, mano? Eu sou um idiota, velho. Eu sou um dos caras mais babaca. O que você encontra? Falei, mano, por que você pensa assim sobre você? Porque eu fui judiado a vida toda. Eu apanhei a vida toda. E aí eu fui procurar informações sobre mim. E aí eu fui me deparando com pessoas que tinham problemas que eu falava, mas isso é simples de resolver. Isso é simples. Olha para aqui. Olha para aqui. Não. Você não está olhando para o negócio certo. Você só está olhando para o negócio errado. E aí vinha outra pessoa e falava, cara, mas é muito... Sabe? É porque você está olhando por um ângulo diferente. Muda essa forma de olhar. E aí, velho, eu fui me tornando um cara que entregava resposta para as pessoas. Porque o meu era tão grande que para mim escalar aquilo ali, eu ia encontrando pessoas no meio dessa caminhada que tinham problemas que eram, naquele momento, muito simples de resolver. Cara, olha isso aqui, ó. Eu estou consumindo conteúdo, vem aqui que eu vou te mostrar. Olha que legal. E aí eu fui percebendo e sentindo o prazer de ajudar pessoas. De longe, de forma alguma, eu sonhei em me tornar terapeuta, em me tornar treinador, em dar consultoria, em dar... De longe, eu imaginei isso. Eu só queria ser barbeiro. Eu tenho aqui, ó, é uma tesoura, tem um pente, tem uma máquina, tem a navalha, tem o pole. Eu só queria ser o barbeiro, todo tatuado. Mas aí quando eu terminava o meu trabalho, eu pegava e bebia uma garrafa de uísque. Estava ferrando meu casamento, que há 14 anos eu sou casado. Porque minha mulher chegava em casa, eu estava bêbado. Mas, pô, de novo. Eu falei, pois é, mano, não enche o saco. Nem sei porque eu estou vindo fazer aqui. E fui em busca de me conhecer. Em busca. E hoje estou aqui para entregar respostas. A busca pelo autoconhecimento é o risco de você se tornar terapeuta. Porque você sente prazer, um prazer tão grande de quando você encontra a resposta. E principalmente, quer ver a realização? É quando
eu me deparo com pessoas que foram diagnosticadas com isso, que não tinha cura e que só base de medicamento, e a pessoa passa por um período comigo e a pessoa entendeu e volta lá, o médico fala que porra aconteceu, foi um milagre? Não, velho, ele só precisava se conhecer, ele só precisava saber sobre ele. Todo mundo conta a história de felicidade do outro, todo mundo se espelha, porque a vida do Instagram ela é perfeita, velho. Ela é perfeita. Ninguém caga, ninguém peida, ninguém tem, sabe, chulé, ninguém tem mau hálito, sabe? Ninguém dorme sem tomar banho, todo mundo acorda maquiada. E aí você vai consumindo isso, olhando isso, fala, pô, a minha vida... Cara, olha, começa a olhar pra si, se dá valor. O Muzi é foda pra caralho. É foda pra caralho, mas caga e peida igual a todo mundo. O Wesley é um dos caras que eu gosto pra caramba. Caga e peida igual a todo mundo. Tá? É exatamente sobre isso. É olhar para si e se perceber. E quando você começa a olhar para si, você começa encontrando respostas para você. E aí quando chega uma pessoa que já passou por diversos profissionais que não tiveram respostas, você fala, você já desenvolveu uma habilidade, uma comunicação suficiente, clara para entregar para aquelas pessoas. E por que que eu me dedico a isso daqui, cara? Por que que eu preciso? Porque na minha cabeça, velho, não faz sentido um monte de profissionais do desenvolvimento humano que está entrando. Eu tinha um podcast onde eu convidava pessoas do desenvolvimento humano para trocar ideia. E assim, para mim acabou o podcast no dia que eu trouxe um profissional que é especialista em criação de filhos e nunca casou e nunca teve um filho. Tá cheio de profissionais assim. Fala, não, cara, essa galera vai matar o filho dos outros. Tá bom, por que que uma criança faz birra? Porque é mal criado. Vai tomar no... Porque é mal criado, velho. É só porque é uma fase onde a criança quer mostrar pra você que ela quer aquilo. Ela tá disposta a fazer qualquer coisa, se humilhar pra conquistar aquilo, sabe? Por que que uma criança tem uma fase preguiçosa? Porque ela não quer fazer. E a preguiça é uma forma de não desobedecer. E a pessoa olha pra mim e fala, não sabia. Fala, lógico, porra, tu não tem filho pra saber? Lógico, tu vai falar de relacionamento e não tem um relacionamento? Entende? Então, é essa busca. E aí, ó, a Jéssica que estava falando aí, né, que estava fazendo, estudando comportamental, né? Esses BO todo que você teve, todas essas dores que você vivenciou, a partir do momento que você começar a se conhecer, velho, você vai conhecer uma infinidade de recursos que a maioria das pessoas foram privadas de ter. É sobre isso. Relacionamento é isso. É não haver ruídos na comunicação. E a comunicação precisa ser clara, para não dizer, será que ele falou, ele caga? Foi, eu falei, ele caga também. Falei, será que ele falou que tem chulé? Ele também tem chulé. A comunicação precisa ser clara, precisa fazer sentido. E aí, sei que falou, olha, o seu conteúdo é legal, mas ele é pesado, mas eu estou aprendendo, mas ele é um pouco pesado. Exato, porque é muito legal consumir um conteúdo onde fica dando falsas esperanças e que no fundo você termina de consumir aquele negócio e você faz o quê? E depois? Legal. Fui numa palestra muito bacana, motivacional, saí de lá empolgada. E no outro dia que você tem que encarar de novo o seu chefe? E no outro dia que você tem que de novo encarar o teu cliente? É isso. A comunicação precisa ser clara e ela precisa fazer sentido de aplicação. Ela precisa me fazer pensar, ela precisa me fazer sentir e ela precisa me fazer agir. A dor
dói e modifica. É uma experiência que não tem como esquecer. Por quê? Porque a única forma de você crescer é tendo dores. Na academia se fala no pain no gain, sem dor, sem ganho. A nutrição vai falar, ó, você precisa consumir mais ou carboidrato ou mais quantidade de comida. Às vezes diminui o carboidrato, às vezes diminui. Você entende? Você precisa ter novas dores para ter novos recursos. A nossa mente ela é construída assim, ó, mais ou menos assim. Ó. Todas as experiências que a gente teve aqui atrás, quando a gente vai ter uma nova experiência, ela pega a memória disso. Essa memória vem aqui e fala assim, ó, traz aqui, lóbulo frontal. Vem o hipocampo aqui, vai lá, busca no inconsciente, traz para o lóbulo frontal. Ó, essa é a sensação que você vai sentir. E aí a gente tende a escolher para repetir. Quando a gente cria uma nova dor, a gente cria novos caminhos neurais, onde o hipocampo vai pegar essas informações e tentar fazer com que ela se junte com a dor antiga. Então, quando a gente vai de novo vivenciar uma nova dor, vem as duas informações. Porque tem uma que deu certo e tem uma que me privou lá. E aí eu já tenho mais consciência para poder fazer novas escolhas. E aí eu vou sempre criando uma nova dor para um novo recurso. Nova dor, novo recurso. Eu vou criando novas memórias. E se eu não me permito criar novas memórias com medo de ter as dores, eu me puno a não ter novos recursos. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Show? Galerinha, é isso. Sexta-feira, né? Sexta-feira, 21 de outubro, 8h17 já. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado de verdade. Né? E a dor, Jéssica, é só. No meu Instagram tem quase 4.000 pessoas aí. A minha live que dá mais aí é 10, 15 pessoas. E aí, velho, eu me importo com essas 10, 15 pessoas ou eu vou me importar com as 4.000 que não apareceu? As 4.000 é o isqueiro. Lembra a historinha do isqueiro? É distração. É só um número. E eu preciso levar a resposta para o maior número de pessoas. E talvez você fale para uma outra pessoa, tem um careca meio doido que fala uns palavrão, fala umas loucuras. Lá, mas faz sentido as coisas dele. Ele falou que a gente tem que caminhar para a vida, que a gente tem que ter relacionar e construir uma vida e tem que ficar longe da família de origem para que a gente construa uma vida melhor. Pô, aí quando eu olho para as pessoas que estão bem na vida, e quando eu falo que está bem, porque tem uma vida financeira legal, porque tem uma família estruturada, porque viaja, porque curte a vida, porque vive a vida e os filhos estão indo construindo a vida. Você encontra aí casais de idosos sozinhos em cruzeiro, em viagem para a cidade turista e fala assim, cara, tá aí, eles seguiram a vida dele. Os velhinhos foram cruzar lá em Água de Lindóia, velho. Foram lá num cruzeiro, só com o casal de velhinho. Mas não tem seus filhos? Que meus filhos? Um mora na Itália, outro mora nos Estados Unidos. Eles estão construindo a vida dele. Aí você fala, da hora, olha isso. Mas o problema é que os nossos geralmente criaram um monte de problema para nos prender e nos manter a uma vida ruim, onde não nos permite ir para a vida, porque a gente tem uma construção na sociedade onde eu preciso ficar aqui para cuidar daqueles que deveriam cuidar de mim e que não foram, muitas das vezes, nem tão cuidadosos assim. Então, vai para a vida. Vai simplesmente para a vida. Show? Meu muito obrigado. Boa noite. Uma ótima noite, então. Tá? E vai para a vida. Vai dar passos na vida. Vai dar passos. Você que chegou agora, volta a live. Tô salvando aí e assiste na íntegra. Dá uma puladinha no começo, que geralmente a gente dá uma enrolada para que a pessoa chegue. Jéssica, muito obrigado por participar. Jéssica, meu amor, muito obrigado por participar.
Quem foi a Ana? Ana, obrigado por ter sido o arquétipo aqui no início dessa construção toda aqui. Tá bom? Beijão, tchau, tchau e um ótimo sábado.